Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Com relação à estratégia, nós destacamos duas estratégias principais e uma terceira que é derivada dessas duas, que são as estratégias de composição de frota, ou própria ou terceirizada. No caso da frota própria, você vai ter uma análise relacionada à compra, venda, depreciação, né? No caso da estratégia terceirizada, a gente vai abordar principalmente a escolha e contratação de uma empresa de transporte, uma transportadora. Há ainda a terceira estratégia, que é a de frota mista, onde você vai ter parte da sua frota própria, parte da sua frota terceirizada. Bom, é claro que existem uma série de fatores que influenciam nessa decisão e que a gente não vai abordar com detalhes aqui na nossa disciplina, mas é importante você pensar o seguinte: existem empresas que têm uma constância de demanda por transporte, são produtos padronizados, são produtos de fácil carga e descarga, então muitas das vezes essas empresas optam por ter uma frota própria, né? E deixando para uma frota terceirizada aqueles produtos em que se tem uma maior instabilidade da demanda, né? Ou produtos que sejam difíceis de transportar, em que você tenha que atender requisitos técnicos importantes, como é o caso de produtos perigosos, né? E algumas empresas ainda optam pela estratégia mista, colocando parte dos seus produtos em uma frota própria, considerando que aquela frota vai ser utilizada plenamente durante todo o ano. Se houverem picos de demanda, né, ou se surgir algum produto que tenha uma especificidade que não se adeque àquela frota própria, essa empresa pode recorrer a terceiros. Então, parte do tempo e parte dos produtos vai ser utilizada uma frota própria e a outra parte utiliza-se uma frota terceirizada. Há vantagens e desvantagens com relação a essas duas estratégias, né? Principalmente com relação a manutenção, posse do veículo, disponibilidade, né? No caso de uma frota própria, você tem uma frota disponível para você, você tem os seus veículos que você confia, que você pode padronizar a sua manutenção, por exemplo, né? Que você pode ter toda uma estrutura já voltada para aquela frota e com isso você ter possibilidade de reduzir alguns custos. Por outro lado, se você tem uma frota própria, você tem também todo um custo relacionado à manutenção dessa frota, né? Todo um custo de controle e gestão dessa frota, ok? E corre o risco de se ter capacidade ociosa caso a sua frota seja estimada para uma quantidade que não seja a que acontece realmente num determinado período de tempo, tá? Já a frota terceirizada tem uma série de desvantagens também, principalmente por você não ter o controle total da frota, você depender de terceiros, mas em outros casos você tem o transporte como sendo apenas um custo variável e não um custo fixo como é no caso da estratégia de frota própria, ok? Na estratégia de composição de frotas, nós vamos destacar dois pontos importantes na nossa disciplina. Um é relacionado à gestão de frota própria, onde nós temos o envolvimento com a compra, venda e depreciação do veículo. Então, isso se relaciona com a substituição de frotas. E no caso da frota terceirizada, onde há o envolvimento de contratação de transportadoras, autônomos e outros tipos de serviço, como de manutenção, que nós vamos destacar especificamente as formas de remuneração na contratação desses transportadores. No caso da substituição de frotas, é importante a gente observar que existe um período em que o ativo é utilizado, no nosso caso, os veículos que compõem essa frota, e nós chamamos atenção para essa figura que está no nosso slide, do ciclo de vida econômico de um ativo, né? Essa figura mostra para a gente que nós temos uma curva de custo total
essa curva de custo total ela é composta pelos custos operacionais e de manutenção e o custo de capital. Então, com o passar do tempo, a idade do veículo vai aumentando, a quilometragem e as horas de utilização se acumulam. Então, o que a gente observa é que existe uma queda durante um certo período no nosso custo total, principalmente pela queda no nosso custo de capital, que é o custo do dinheiro que nós investimos naquele veículo, naquela frota, ok? Mas, com a utilização do veículo, começa a ter um aumento nos custos operacionais e de manutenção que superam essa queda no custo de capital. E aí o nosso custo total ele começa a subir. Isso mostra para a gente que existe um período onde nós temos a utilização do veículo em que os custos reduzem e após um determinado período, esses custos começam a aumentar. E aí é hora de se pensar se vale a pena ou não substituir esse veículo ou essa frota. E aí a gente observa quais são os motivos para que a gente substitua esse veículo, caso a gente observe que os custos começam a aumentar numa proporção em que a gente começa a ter redução na receita proveniente desse veículo. Bom, um dos motivos é a menor produtividade. Como a gente tem colocado, se aumenta a manutenção, se aumenta a idade do veículo, provavelmente esse veículo começa a ser menos produtivo, porque ele fica menos horas operando, mais horas parado para a manutenção. Os custos começam a aumentar, então por conta da necessidade de manutenção, do consumo de combustível, por exemplo, que começa a ser maior com a idade do veículo, então nós temos maiores custos. Soma-se a isso o custo de depreciação, que começa a aumentar também, e a menor confiabilidade do veículo para a prestação de serviço. Então, quando você tem menos produtividade, perda de receita e maiores custos, menor confiabilidade, é um momento em que nós precisamos pensar na substituição dessa frota. Então, associado a isso, a gente tem também o valor do veículo no mercado. Esse veículo ele começa a ter, por conta da depreciação, por conta do lançamento de outros veículos, a gente consegue observar que o valor dele no mercado cai. E aí existem alguns indicadores financeiros interessantes para a gente avaliar entre trocar ou não trocar o veículo, que é o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Todos eles vão estar associados a um fluxo de caixa, então envolve toda a questão das receitas, da produtividade do veículo, que nós vimos anteriormente, com os custos. Chega um momento que você vai comparar dois projetos, manter o veículo e comprar um veículo novo, avaliando pela questão do VPL e da TIR, que vocês, se não aprenderam, vão aprender na disciplina de administração financeira, ok? E aí há todo um planejamento para provisão de troca desse veículo. Na gestão de frotas é necessário que nós tenhamos já uma provisão, um recurso que seja separado para que esse veículo seja trocado. Nós vamos ver isso na aula onde nós falamos de custo e gestão do frete, ok? Do valor do frete. Bom, esse gráfico mostra para a gente dados reais que nós avaliamos de um veículo onde, com o passar dos anos, representado aí no eixo X, nós observamos pela linha vermelha que os custos vão aumentando. E se a gente observar a linha azul, a gente verifica que a receita total desse veículo ela começa a cair com o tempo. E aí existe um ponto que a gente observa aí
a margem de lucro diminuindo, onde as receitas diminuem e o custo aumenta, até chegar a um ponto onde nós temos o empate da receita com o custo. Depois desse ponto, onde as duas curvas se cruzam, nós começamos a ter os custos superando as receitas. E aí é o momento em que nós devemos pensar em trocar o veículo, ou já deveríamos ter pensado antes, porque nesse momento esse veículo ele já não está mais trazendo, né, um retorno adequado, já que as receitas empatam com o custo no ponto onde as retas se cruzam e depois os custos superam a receita. Ok? No caso do transporte terceirizado, né, a empresa ela não vai pensar nos custos que ela está tendo com o veículo, ela vai pensar na remuneração, no frete que ela está pagando aos transportadores. E aí nós destacamos 3 modalidades de remuneração. As taxas unitárias, onde nós pagamos pelo serviço por conta do volume transportado, pela tonelagem transportada, ou quilômetros percorridos transportando, viagens, por exemplo. Nós temos uma outra forma de remuneração, que é um custo da operação, né, mais uma margem que as transportadoras cobram em cima desse custo, uma margem que seja variável, ok? Normalmente essa margem vai estar associada a um percentual do custo da operação. E nós temos uma terceira, onde nós temos o custo da operação mais uma taxa de gerenciamento fixa, né? Então essa taxa independe do volume transportado, da quantidade de custos, né? Pode-se fixar, por exemplo, até uma taxa, um valor fixo, né, de gerenciamento independente do custo da operação. De qualquer forma, a remuneração hoje, nos dias atuais, nós temos alguns entendimentos de que os contratos eles podem ser baseados no que a gente chama de acordo de nível de serviço, ou o Service Level Agreement, que nós mostramos aí no nosso slide. O que significa isso? Todos os contratos que nós fizermos com um transportador, eles vão estar baseados em um nível de serviço, onde nós utilizamos indicadores de desempenho para essa avaliação. Então, o transportador ele passa a ter uma remuneração melhor à medida que ele alcança melhores índices nesses indicadores. Então, por exemplo, entregas no prazo, índice de avarias, o custo da operação, né, a ausência de reclamações no transporte, pedidos on time in full, então aqueles pedidos que foram atendidos no tempo e de forma correta, pedido completo, carregamentos seguros, atendimento a outras metas de qualidade e até mesmo agilidade nas devoluções. Então, o transportador e o seu contratante podem definir esses indicadores e as metas associadas a esses indicadores para que se tenha uma melhoria no atendimento e, obviamente, na forma de remuneração. E dentro do nível de serviço, né, dos acordos de nível de serviço, existem os mecanismos de compartilhamento de ganho, que nós chamamos de gain share. Então, o compartilhamento de ganhos ele pode ser entendido como uma variação do acordo de nível de serviço, e nessa modalidade nós temos o contratante incentivando a colaboração, né, do transportador, no caso, para aumento da eficiência da operação. Então, toda vez que houver uma melhoria da eficiência, redução de custo, esse custo ele é compartilhado, né? O transportador ele pode melhorar um pouco a remuneração dele com a economia que está tendo, e o contratante também pode ter uma redução no serviço, na cobrança do serviço de transporte. Então, isso é definido também por meio de contratos e utilização de indicadores. De qualquer forma, o que é importante pensar no modelo de remuneração para os transportadores, né?
Esse modelo de remuneração ele tem que promover o compartilhamento de risco da operação. Então, não somente o transportador ser responsável, né, ou só o contratante ser responsável pelo risco da operação de transporte. Ele deve estimular o aumento da eficiência, ou seja, redução de custo, redução de recursos, e garantir o nível de serviço acordado. Ok? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma de nossas aulas. Agradecemos a todos pela atenção. Relembramos os links que estão disponíveis no nosso cronograma, que são os links do blog da disciplina, do canal do YouTube e por e-mail do professor. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode nos enviar uma mensagem que nós estaremos prontos a responder. Não se esqueça do nosso método de estudo, né? Assista os vídeos, leia o texto de referência, faça o teste de conhecimento e se você tiver alguma dúvida, volte ao início. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez, bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.